Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos meditando na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e queria mostrar para você o quanto é necessário você estar batizado no Espírito Santo, ter o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos conduz no caminho, a verdade e a vida, nos mostra um caminho mais excelente do que esse que você está andando, quem sabe um caminho tortuoso, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Todo mundo passa por isso, todos nós passamos por isso, já passamos, mas hoje Deus nos deu essa oportunidade de nós estarmos orientados pelo seu Espírito, e nós temos que ter consciência. Chama-se Espírito Santo e ele só habita em lugar santo. Louvado seja Deus, não que nós nos tornemos um santo, não é? Santo, a palavra quer dizer separado. Santo, separado. Separado do quê? Separado do mundo, separado do pecado, separado das confusões, dos palavrões e tudo mais, né? Só buscando a Deus, santidade, oração, consagração, enfim, fazendo bem, ajudando o próximo, se entregando em oração a favor de algumas pessoas. É isso que o Espírito Santo nos ensina, e você precisa se inteirar desse assunto, porque precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a trilhar um caminho melhor, um caminho que vai nos conduzir aos céus, onde nós vamos descansar eternamente com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ou, se nós continuarmos nessa vida pregressa, nessa vida de miséria, de problema, de dificuldade, sem o Espírito Santo, nós estamos simplesmente caminhando para o inferno, aonde nós vamos viver eternamente. Mas a Bíblia diz que lá só tem urros, berros, gritos, agonias, gritos de arrependimento. Meu pai falou, minha mãe falou, eu não escutei, eu não falei. Se você matar a mim, está matando um homem. Ele com uma arma na mão é um homem perigoso, é uma mulher perigosa com uma faca na mão. Depois que faz, cai no pecado, ou então morre porque se agrediu, foi agredida, enfim. Vai parar no inferno sem salvação, porque não aceitou Jesus e nem recebeu o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E aí, então, é um arrependimento tardio, porque ali Jesus não tem compromisso com ninguém. Compromisso com Jesus é com nós aqui na terra. Por isso nós devemos nos entregar a Ele de corpo, alma e espírito, aceitá-lo como Salvador único da nossa vida. Passar todas as dificuldades que estamos passando, junto com o mundo que está sofrendo, né? Porque nós somos de Jesus, somos crentes, somos santos, como diz a palavra. Louvado seja Deus, que nós não vamos sofrer. Nós não vamos ficar desempregados, nós não vamos ficar doentes, não, vamos sim. Tudo que o mundo passa, o crente passa, só que tem a proteção divina de nosso Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e o consolo e o conforto do nosso Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, diz a palavra de Deus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebendo o Espírito Santo, você vai ser testemunha de Jesus aonde você estiver. Alguém vai ver em você uma diferença, porque você está, aleluia, no Espírito Santo, ou então está batizado com o selo da promessa, ou então está caminhando para receber essa dádiva dos céus. Louvado seja Deus. Nós aprendemos, amados irmãos em Cristo Jesus, que, aleluia, louvado seja Deus, que o Espírito Santo convence, é o Espírito Santo quem convence o homem do seu estado pecaminoso e da condenação eterna. Nós aprendemos também que o Espírito Santo,
aleluia, vem sobre nós quando nós abrimos o nosso coração e nos entregamos de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Fazemos isso com convicção de certeza de que queremos uma vida melhor. Nós temos provas bíblicas das suas divindades que está, pelo menos, registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 2, você encontra a primeira referência ao Espírito Santo, o qual participou ativamente da criação do mundo. Louvado seja Deus! O Espírito Santo é da mesma essência divina que o Pai e o Filho, pois possui os mesmos atributos. Louvado seja Deus! Ele é onipotente, tem onipotência, é igualmente como o Pai e o Filho. Ele possui esse atributo, é onipotente, pode todas as coisas. O Espírito Santo, ele é onipotente, mas também é onisciente. Onisciente assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo tem pleno conhecimento de tudo. Seu saber é perfeito e infinito em relação ao passado, presente e futuro. Ele é eterno, não tem princípio e nem fim. Leia no Salmo de número 139, no versículo 2. Salmo 139, versículo 2. Além dele ser onipotente e onisciente, ele é onipresente. Louvado seja Deus! Nós aprendemos que o Espírito Santo conhece todos os atos e pensamentos de todos os homens que são crentes em Jesus, todas as pessoas. Ele escuta, prescuta o seu entendimento, pois está presente em todo lugar, de modo pleno. Jeremias 23, 23 e 24. Provas da sua personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, como já foi dito, é uma pessoa e não uma influência ou uma energia cósmica, como fala por aí. Que energia cósmica é essa? Não, conosco não tem energia cósmica. Conosco nós temos o Espírito Santo. Louvado seja Deus! Também não é uma força ativa de Deus, como ensinam alguns. Ele possui características e personalidades. Veja os seus atributos pessoais, intelectos, volições, vontade, né? O sentimento, como está registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, e também no 11 ao 16, onde se observa claramente a sua capacidade de examinar e conhecer e interceder por nós. Aleluia, louvado seja Deus, que coisa linda, hein? Você está perdendo tudo isso? Não perca não, louvado seja Deus. Nós bem sabemos também que o Espírito Santo se entristece, tem ciúme, tem zelo de nós. Tiago capítulo 4, versículo 5. Considere ainda algumas atividades que atestam a personalidade do Espírito Santo. Quais são as personalidades do Espírito Santo? Ele revela, o Espírito Santo revela, segundo Pedro capítulo 1, versículo 21. Louvado seja Deus, a Bíblia revela, é a revelação de Deus para a humanidade. Foi escrita por homens inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ensina, o Espírito Santo nos ensina, como está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 26. O Senhor Jesus afirmou aos seus discípulos que o Consolador os ensinarás todas as coisas e os faria lembrar de tudo quanto ele, Jesus, havia dito. Maravilha! O Espírito Santo intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 26. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós não temos nem argumento para orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Aleluia, com gemidos inexprimíveis, e leva nossas orações até Deus, até o trono da sua glória. Aleluia, glória a Deus. Ele ordena, o Espírito Santo dá ordens. Atos 13, versículo 2, a igreja da Antioquia da Síria foi a primeira a enviar obreiros ao campo missionário, porém
A ordem para isso foi dada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele testifica de Jesus Cristo. João 15, 26. E 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7. Ele testifica de Cristo. Se não fosse uma pessoa, seu testemunho seria nulo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo fala com a igreja. Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 29, 3, capítulo 3, versículos 6, 13 e 22, através dos ministros da palavra e de várias outras maneiras, ele fala à igreja. Convida à salvação. O Espírito Santo é quem convida à salvação através dos seus servos. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Não só convence o pecador a aceitar a Cristo como Salvador, mas também, junto com a igreja, convida a todos à salvação. Louvado seja Deus! Nós temos também conhecimento que os nomes conferidos ao Espírito Santo, referente à pessoa do Espírito Santo, nos diz a palavra de Deus. Aleluia! A Escritura Sagrada registra vários nomes pelos quais é conhecido ou representado como o Espírito de Deus. Significa ele é executivo da divindade. Em Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus afirma que expulsara os demônios pelo dedo de Deus. Aleluia! Que bom conhecer a palavra do Senhor, não é? Louvado seja Deus! O Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9, este nome conferido à terceira pessoa da Trindade indica que o Espírito Santo é enviado por Jesus Cristo para o glorificar e habitar nos salvos. Olha o que eu disse para você, que nós temos o Espírito Santo, ele habita nos salvos. Ele é o nosso Consolador, João capítulo 14, versículo 16 ao 26 e também 16, versículo 7. Perto de findar o seu ministério terreno, o Senhor sabia que brevemente teria de deixar seus discípulos. Contudo, eles não ficariam sozinhos, pois enviaria outro Consolador, aleluia, a fim de ficar com ficar com eles para sempre. E ele está conosco até hoje, glória a Deus. 2021 anos passados já. O Espírito Santo ainda está conosco, mas ele vai sair. Aleluia, se prepara. O Espírito da graça. A graça é concedida aos crentes a fim de viverem em santidade e vencerem as fraquezas da própria carne. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O Espírito de vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. O poder do pecado e da morte não tem efeito sobre aquele que recebe o Espírito de vida. O poder do pecado e da morte não tem efeito sobre aqueles que o receberam. Aleluia, o Espírito de vida. Nesse versículo, o apóstolo Paulo afirma, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 11. Também temos conhecimento sobre o símbolo do Espírito Santo. Eles indicam a ação divina da terceira pessoa da Trindade através dos vários mistérios que exercem em prol dos servos de Deus. Louvado seja Deus, como fogo. Este símbolo fala de ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente. E ao mesmo tempo que, aleluia, incinera a força do pecado dentro de nós e consome tudo que representa palha, madeira e feno. O fogo do Espírito Santo assinala a presença de Deus na vida do crente, ao iluminá-lo e aquecê-lo. Aleluia! Está dando uma alegria gostosa aqui, aleluia, louvado seja Deus, só de falar do Espírito Santo. Além de ser fogo, ele é vento também. Aleluia, no encontro com Nicodemo, João 3:8,
nos diz que o Senhor referiu-se à ação do vento para ilustrar a operação do Espírito Santo na obra de regeneração do pecador. É ele quem convence a pessoa da necessidade de arrepender-se de seus pecados e receber pela fé, mediante a graça divina, a salvação consumada no sacrifício do Calvário pelo Filho de Deus. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo. Oh, glórias! Aleluia! Louvado seja Deus! Tal como o vento cuja a presença é sentida sem, no entanto, se poder tocar, assim o Espírito Santo. Percebe-se a sua real operação na vida do crente e da igreja, embora não se possa vê-lo tal como é. Seus atos independentes da vontade humana, pois ele é Deus e é soberano. Louvado seja Deus, além de ser fogo, vento, aleluia, ele também é água. Jesus afirmou a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nesse versículo, a água simboliza a palavra de Deus que concede vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Todavia, João capítulo 7, versículo 37, o Senhor Jesus identifica-se como, aleluia, a verdadeira fonte. Ele se identifica como a verdadeira fonte da água da vida. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele com fé, aleluia, ele consumada a ele. Se o Senhor Jesus identifica como a verdadeira fonte da água da vida, isto é, da salvação consumada por ele e conferida aos que o aceitarem pelo Espírito Santo. Ele afirmou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas, rios de água viva, digo melhor, correrão do seu ventre. Maravilha, hein? Nunca vai cessar, né? É uma fonte inesgotável. Aleluia, glória a Deus. E João registra ainda no versículo 39, e isto disse ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ter sido glorificado, além de ele ser simplesmente fogo, vento, água, ele também é selo, ele também é azeite, ele também é uma pomba. Louvado seja Deus, né? Está marcado aqui que esta ave simboliza brandura, inocência, doçura, pureza, amabilidade e paz. Por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo descer do céu em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre o Filho de Deus para indicar que aquele era o Messias. Isto não significa que a terceira pessoa da Trindade tenha esta aparência, pois como Espírito não possui forma de que se possa definir, né? Nem todas as pombas por aí é o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo está dizendo Espírito, então você não vai ver ela voando por aí, porque você não vê o Espírito, você sente. Louvado seja Deus, né? Foi definido para a pessoa entender que ela estava vindo do céu em forma corpórea de uma pomba, e ali então foi batizado o Senhor Jesus, que já era Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele sentiu todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, para então um dia ele saber o quanto nós sofremos e por esse motivo ele usar de grande misericórdia. Aceita Jesus, faça como eu fiz, seja feliz, receba o Espírito Santo como Senhor da sua vida. Você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida por esse motivo. Deus te abençoe. Medite bem nessas palavras, você só vai crescer e a sua vida só vai melhorar em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe. Aceita Jesus, tá certo?